Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar uma indagação que sempre surge nas publicações didáticas sobre arte, que é uma pergunta, né? O que é arte? Então vamos explorar esse assunto. Eu fiz algumas anotações, algum roteiro e explorando as ideias. O que é arte? A palavra arte, né, vem do latim, ars, ou artis. Vocês podem procurar depois aí no Google. O que significa? Maneira de ser ou de agir. Habilidade natural ou adquirida. Conhecimento técnico. E corresponde também ao termo grego tékne. Então, pessoal, a origem da palavra arte não tem necessariamente a ver com o que a gente entende sobre arte. Tem a ver com o conhecimento que a pessoa ou ela adquire, ou ela nasce com aquele dom, entre aspas. E não precisa ser com habilidades artísticas de música, desenho, pintura, teatro, não precisa necessariamente ser isso. A origem da palavra é relacionada à habilidade. Então a pessoa pode ter habilidade com qualquer coisa que ela faça, né? E desenvolver essa habilidade, tá? Então a origem da palavra é essa, ars ou artis, origem latina. Bom, aí tem a parte da escola, né? Artes é o nome da disciplina atual, né? Mas antes era educação artística. Na minha época, né, quando eu me formei, era a disciplina, o nome dela era educação artística e não artes, tá? Que eu acho mais apropriado do que artes apenas. Agora, eu tenho algumas, vamos dizer assim, ideias, né, que eu acho que seriam mais interessantes para essa denominação da disciplina artística, né? Eu acho que ele poderia ser, por exemplo, linguagens artísticas. Seria um nome mais apropriado. Ou então, desenvolvimento artístico e cultural, né? Ou educação artística e cultural. Mas eu acho que o nome legal ficaria desenvolvimento artístico e cultural. Por quê? Né? Porque o termo arte é muito vago e subjetivo, enquanto os outros podem ser mais específicos. O termo arte, como eu já expliquei, ele é mais amplo, é bem amplo. E é subjetivo também, que a gente vai ver daqui a pouco, vou explicar mais sobre isso. Por exemplo, em linguagens artísticas, né, se fosse esse nome, linguagens artísticas, podemos então aprender as diferentes linguagens da arte, suas especificidades, né? Cada linguagem da arte tem muitas outras linguagens mais específicas, tá certo? E, por exemplo, desenvolvimento artístico e cultural mostraria, por exemplo, o desenvolvimento cultural, né, que não acaba na escola. Não é porque vai acabar a escola que acabou o desenvolvimento cultural, a não ser que a pessoa queira, né, que pare, não quero saber mais nada. Mas mesmo assim ela vai ver movimentos culturais, seja pela mídia ou por colegas, amigos, etc., sempre vai ter uma influência, né? E é para a vida toda. Conhecer as diversas correntes artísticas ajuda nesse processo também, tá? O desenvolvimento, você conhecer as diversas correntes artísticas. E daí, então, pode envolver história da arte, desenho artístico, desenho geométrico, design, etc. E por que o termo arte, né, ele é muito amplo, né? O termo arte pode, por si só, tomar muitas interpretações e é, por demais, subjetivo, pois a arte teve papéis diferentes no decorrer da história e das civilizações. Então, veja bem, se nós perguntarmos o que é arte para uma criança, ela vai falar que é
uma coisa, para um adulto, outra. Se for perguntar o que é arte para uma pessoa, às vezes lá do Oriente, talvez seja muito diferente da interpretação de arte de nós do Ocidente. Então isso muda. E no decorrer da história também. Por exemplo, a arte foi usada, né, para vários fins, para exaltar divindades. Então, civilizações, né, faziam aquelas esculturas, né, retratando a divindade, né, que eles acreditavam, tá certo? Então, eles usavam da arte para isso, né? Para projetar desejos. Por exemplo, a pintura pré-histórica, né, que são encontradas nas cavernas, né, são chamadas pinturas rupestres. Elas geralmente, né, têm figuras de animais, ou seja, os homens provavelmente, né, não tenho uma certeza sobre isso, mas muito provavelmente eles pintavam aqueles animais projetando a caça. Então, antes deles irem caçar, eles faziam o desenho que fosse como um projeto, uma projeção mental do que eles queriam, do que eles desejavam, tá? Então, a arte deles serviu para isso, não era para ficar achando lindo o desenho, desenvolver nada disso, tá? Exaltar o belo também, né? No decorrer da história. A arte foi usada para exaltar o belo, pegar a melhor parte do ser humano, né? Inclusive começou na Grécia Antiga, né? Esse tipo de abordagem. Ostentação, por exemplo. A arte foi usada para ostentação. As igrejas góticas elas eram construídas para exaltar, né, no caso, o cristianismo na época, né, mostrar a verticalidade apontando para o céu, aquela grandiosidade de detalhes. Então serviu para isso. E também, principalmente no século XX, né, e agora no XXI, a arte revolucionária, né? Então aquela arte de contestação, né, e hoje em dia também existe a arte de protesto, né? Tudo isso, então, são diferentes abordagens da arte. Por isso que a arte é muito subjetiva e muito ampla. É difícil nós conseguirmos identificar um termo que todo mundo concorde, tá? Então, depende. Então, como é que nós vamos, então, entender a arte? E eu vejo dessa forma. O entendimento da arte, ela vem através da pesquisa. Cada pessoa, né, vai criar o seu entendimento sobre arte. Por isso que é subjetivo, totalmente subjetivo, né? E não dá para você falar, o que ele pensa sobre arte é errado, o que o outro pensa sobre arte é certo. Não existe isso. É muito de cada pessoa, tá? Nesse sentido, especificar as partes do estudo da arte seria mais interessante e mais coerente. Ou seja, ao invés de ficar tentando, né, dar um sentido, né, da palavra arte, o que é mais interessante? É estudar as partes do estudo da arte, né, as especificidades. Por isso que, ao meu ver, o nome da disciplina nas escolas deveria ser outro. Mas, tudo bem, enquanto é desse jeito, eu, como professor de arte, tenho que tentar, né, explicar para que os meus alunos, né, ou quem quiser ouvir, consiga compreender que a subjetividade, né, e a amplitude das artes é muito grande e vai depender da pesquisa, do estudo de cada pessoa, né, de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu aprofundamento intelectual. Tá bom, pessoal? Então esta foi a minha interpretação, que sempre existe nos livros didáticos de artes, né? A questão, né? O questionamento, o que é arte? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.